A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, nos versículos de 1 a 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Então, o que eu já destaco aqui? No primeiro versículo, aliança, outra aliança, nova aliança. Nós sabemos que é a lei, né? Nós sabemos que é Deuteronômio, a repetição da lei, a retomada da lei, o resumo da lei, a recapitulação da lei. Lembra? A segunda lei, a nova lei. Foi o primeiro capítulo de Deuteronômio. Moisés falando da lei, falando do seu ponto de vista, em primeira pessoa. Eu acho assim, recapitulando, né? Repetindo a lei. E agora aqui a aliança. A aliança, nova aliança, além da aliança. O que é aliança? Aliança é pacto, é um acordo, é uma combinação, é uma promessa, é um juramento. É um testemunho, é uma testificação, é uma declaração, né? É um registro, é algo que vai ficar, é uma aliança. E esta aliança é de Deus com o seu povo. Moisés está perto de se despedir do povo, de morrer. E ele quer apagar a luz e fechar a porta, né? Quer fazer a sua missão, como Paulo disse. Quer combater o bom combate, guardar a fé, cumprir a carreira, fazer o que estava proposto. Então ele está sempre retomando, recapitulando, renovando, repetindo a lei, a aliança. 2. Moisés mandou reunir todo Israel, então lhes disse: vocês viram com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Então, todo o povo viu. Aí tu pensa assim, mas tu não disse que tinha morrido uma geração inteira? Sim, mas o que ele está querendo dizer aqui, ó? Ele está querendo dizer que esta nova aliança, que esta nova lei, que tudo que ele já explicou, e sim, nós estamos estudando, nesses 40 anos em que esse povo murmurador, teimoso, rebelde morreu, os filhos aprenderam, ouviram. Então, ele mandou reunir todo Israel e disse: vocês viram com seus próprios olhos. Aí a gente entende que esses viram com seus próprios olhos vocês sabem o que aconteceu com os pais de vocês. Vocês sabem todas as histórias, todas as provas, tá tudo registrado. Todo o povo viu, todo mundo tá sabendo. 3. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Desde o Gênesis, nós estamos vendo que Deus opera provas, sinais e maravilhas. Ele está levando o seu povo a conhecê-lo. Um Deus santo está preparando, forjando, formando, criando, moldando um povo santo. Um Deus perfeito está ensinando um povo a ser perfeito. Está dando a lei, está dando um código de ética, de moral. A gente viu um manual sanitário sobre saúde, sobre como se comportar no deserto, como agir. Como eu disse, é o capítulo 1 de Deuteronômio. Deus se preocupando com a saúde, com a família, com o casamento, com os animais, com a terra. Tudo
Tudo era importante para Deus. Nós vimos cada detalhe. Então, as provas eram para aprovar o povo. Mas o povo não amava a Deus. O povo não tinha esse coração voltado para Deus. Eles estavam mais interessados ou preocupados com os sinais e com as maravilhas. Quando chegou o relatório dos 10 espias, a gente viu que eles representavam o povo, aqueles 10. Eles não conheciam aquele Deus. Eles não criam, não confiavam naquele Deus. Apenas Josué e Caleb. No fundo, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não viram a bênção da terra prometida. Eles não tiveram alegria no Deus deles. Eles não se alegraram com o Senhor, seu Deus. Então, as provas, os sinais e as maravilhas que Deus operou não construiu esse relacionamento verdadeiro entre Deus e o povo. Não foi suficiente. E nós sabemos que não é feito de sinais, prodígios e maravilhas, milagres. Vimos o ministério do Senhor Jesus, a vida e a obra do Senhor Jesus. Havia uma multidão que seguia os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres. Mas quem realmente amava Jesus eram os discípulos. E mesmo dentre os discípulos, havia Judas, que não creu. Todos foram provados, mas poucos foram aprovados. Então, muitas pessoas querem as bênçãos, querem os sinais, querem as maravilhas, querem os milagres, querem os prodígios, querem as respostas sim, mas não querem Deus. E amam mais a criatura do que ao Criador. 4. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Aqui é aquele versículo que eu digo, tem que sublinhar. Olha isso, gente. Até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, de novo, aqui tu tem as 3 dimensões do ser, corpo, alma e espírito. Nós temos que entender que há em nós uma capacidade de escolher, de dizer sim ou de dizer não, uma liberdade, um livre-arbítrio. Nós olhamos e muitas tentações, muitas tribulações, aflições, provações vêm daquilo que a gente vê. E Jesus falou sobre os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso aqui resume a nossa vida. Coração, olhos e ouvidos. Coração é a tua alma. Os olhos é o teu corpo, é tudo que tu vê e vive. E os teus ouvidos é o teu espírito, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, o que alimenta o teu espírito? É o que tu ouve. É muito importante entender que esse povo viu muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Mas o coração deles estava afastado de Deus, endurecido. Era um coração duro. E aí a gente lembra da própria palavra de Deus, de uma oração muito forte, muito poderosa que nós devemos fazer, que Deus tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. Jesus falou sobre a dureza do coração e disse que ele era humilde de coração. Então, ter bons olhos, ter olhos bons,
todo o teu corpo vai ter luz, se os teus olhos forem bons. E o ouvido é o que a gente está vendo. Ouvir e obedecer. Ouvir e crer. Ouvir e confiar. Ouvir e seguir. Ouvir e temer a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, escute. Lembra do outro capítulo? Fica em silêncio. Aquieta-te. Escuta. E aí tem essa parte que diz que o Senhor não deu. Então, é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É Ele, é Deus. Tudo é dele, é por meio dele, é para Ele. Só Deus pode mudar um coração de pedra. Só Deus pode fazer olhos maus se tornarem bons. Só Deus pode fazer um ouvido surdo, agravado, deficiente, ouvir. Só Deus pode mudar, pode transformar, corrigir, santificar, salvar, perdoar, curar, libertar. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. É a graça de Deus, são as misericórdias de Deus, é a bondade de Deus, é Deus. 5. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Então aqui é fidelidade de Deus. O Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que cuida. E sim, 40 anos no deserto. Até que toda aquela geração morresse. Até que todos fossem sepultados no deserto. 6. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Aqui está muito forte isso aqui. Muito importante. Tu entender que tu depende de Deus. Então, eles não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Então, eles tinham que saber quem é que mandava, quem é que era soberano, quem é que era o Deus que estava guiando eles naquele deserto. Então, o pão, eles tinham que ser sustentados pelo maná. Aí fala da beber vinho. Isso aí é alegria, festa. Não, eles estavam no deserto e muitas vezes não tinham água e eles dependiam de Deus para ter água. Então, é Deus que determina o pão, o vinho, o sustento, a provisão. É Deus. E Jesus disse, nem só de pão, Nem só de pão. Eles tinham que se alimentar da palavra de Deus. E eles queriam era pão. Eles queriam era carne. Eles queriam melões. Eles queriam o alimento físico, material da terra. E Deus queria que eles desejassem o alimento espiritual. O próprio Deus. Então, tá bem claro aqui, soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Mas eles não souberam, não aprenderam, porque aquela geração toda pereceu no deserto. 7. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Estudamos estas guerras, lutas, essas vitórias de Israel e sabemos que se Deus está conosco, a vitória é garantida. Então, vitória, terra, herança, prosperidade são bênçãos de Deus e são
provas, sinais e maravilhas da presença de Deus entre o povo. 10. Hoje todos vocês estão diante do Senhor seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele prometeu. Vou repetir. Para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então, eu vou parar aqui um pouquinho porque a promessa não mudou. Foi feita para Abraão, Isaque e Jacó. E é por isso que tinha que ser renovada, repetida, recapitulada. Não é somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então, todos diante do Senhor, todos fazendo parte desta aliança. Mas o que acontece? É do presente, do passado e do futuro. É isso que Deus está querendo dizer, porque Deus é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Deus renovou esta aliança com todo esse povo, mas essa aliança vale para todos aqueles que ainda não estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, vão se achegar a este povo. 16. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. Vamos parar um pouco aqui. Aqui fala das abominações das nações. Nós estudamos e sabemos que as abominações das nações incluíam idolatria, prostituição, imoralidade, desonestidade e injustiça. Então, as nações ao redor de Israel praticavam a idolatria, a prostituição, a imoralidade, a desonestidade e a injustiça. E Moisés está deixando bem claro, vocês não podem copiar, imitar, seguir os maus exemplos das nações, porque essas abominações vão acarretar maldições para vocês. Aí tem esse versículo 18, ó, que é forte esse aqui, ó. Não sei se você já identificou. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Este versículo, ele aparece em Hebreus. Que não brote uma raiz de amargura que nos contamine. Então Moisés está advertindo o povo que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. O que ele está querendo dizer aqui? Que vai contaminar todo mundo, que vai contagiar todo mundo, que vai fazer com que todos pequem, que todos se desviem, que vai influenciar para o mal. E a amargura é algo que envenena.
é algo que produz esta erva venenosa, essa mágoa, né? Essa sensação de que tu tá morto por dentro. É isso que a amargura faz com as pessoas. E aí tem essa parte aqui, ó. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo. O que quer dizer isso? É aquela pessoa, que nem eu digo, que quer pecar em paz, né? Olha se não é. Terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Então, o que é isso? Isso é orgulho, isso é soberba, arrogância, presunção, vanglória, altivez. É vaidade. Eu é que sei, entendeu? Egoísmo. Então, a pessoa tá ouvindo, mas ela não quer obedecer. Essa é aquela que quer tampar os ouvidos, que quer seguir o seu caminho, que é rebelde. Isso é rebelião. E para Deus, rebeldia e rebelião é como o pecado da feitiçaria. E aí o finalzinho. Isso faria com que Deus destruísse a terra molhada com a seca. Quer dizer que Deus ia destruir todos. Por quê? Porque isso contamina, isso é o veneno, isso é a amargura, né? Que faz com que todos se percam. 20. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. Então, esta maldição aqui seria maldição / destruição. Por quê? Porque o furor, a ira, a cólera, o zelo de Deus se acenderia contra este homem, contra esta pessoa. 21. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, calamidade também é sinônimo para destruição. Significa que Deus iria, né, pesar a mão sobre esta pessoa e, por extensão, sobre o povo. Porque se é uma raiz venenosa e amarga que contamina os outros, né? A gente viu muitos episódios, casos de que 1, 2, 3 contaminavam, né? Todos os demais. 22. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Então, o que a gente vai ver aqui? Pragas, doenças, aflição. Isso é o caos. Isso aqui também é destruição. 23. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nem erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então, nós já sabemos que o julgamento, que a destruição, que a punição, que a sentença, que o castigo vem por causa do pecado, das abominações de Israel abandonar o seu Deus. Então se dirá: por que abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito? Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta geração. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Então, o que é o resumo? Eles traíram Deus. Eles trocaram o Deus vivo, o Deus criador, o Deus verdadeiro, por deuses com letra minúscula, por falsos deuses,
por falsos ídolos. Eles abandonaram o Deus que os tirou da terra do Egito. Eles abandonaram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu percebo que muitas vezes as pessoas querem saber do futuro, querem saber coisas mirabolantes, né? Sinais, prodígios, maravilhas, provas, milagres, coisas sobrenaturais. E tem toda a Bíblia, toda a lei, toda a palavra, todo o ensino, toda a revelação para obedecer. Deus é soberano. Nós precisamos confiar, crer, ter fé, se humilhar e obedecer a Deus.